Eu vi uma proposta de intervenção em que o aluno dizia o seguinte: o governo deve combater a sociedade de consumo. Pessoal, o governo tem como combater a sociedade de consumo para evitar a inflação? Não. Se você quer comprar, você tem dinheiro para comprar, o governo vai impedir você de comprar? Não. Então essa proposta de intervenção não é viável. Pense o seguinte: se eu fosse governo, como eu executaria o que eu estou propondo? Seria possível? Tá? Se você fizer isso, pode ter certeza, sua redação está dando os passos aí para ser uma nota muito boa, tá? Ou uma nota excelente. Queridos, no material de vocês nós temos o seguinte, ó. A gente vai agora entrar realmente nos critérios de correção. Saber isso é extremamente importante. A redação de vocês vale 1000, não é isso? E esses 1000 pontos representam a soma de 5 competências. Primeira, demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Segundo, compreender a proposta de intervenção e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A gente vai já ver cada ponto desse, porque cada palavrinha dessas aí é extremamente importante. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E por último, proposta de intervenção. Então vejamos aqui, primeiramente, quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação. Se alguém aqui já participou do Enem e tirou 0, ou se você conhece alguém que tirou 0, possivelmente esse 0 se deve a um desses motivos. Primeiro, fuga total ao tema. A proposta fala sobre lazer e você falou de lazer. Tem a ver? Não, né? A escrita é a mesma, mas é bem diferente. Raramente isso acontece, raramente. Mas pode ser que aconteça. Fuga ao tema é 0. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Você fez uma narração. Fez um poema, por exemplo. Texto com até 7 linhas. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Dizem por aí que o seu texto pode ter 8 linhas. Já ouviram isso? Já? Que o texto pode ter 8 linhas? Poder? Pode. Mas ele vai ser apenas corrigido, porque a nota dele vai ser muito baixa. 8 linhas é o limite mínimo para que o seu texto seja corrigido. Se você aspira a uma vaga na universidade, você tem que fazer no mínimo 20 linhas. No mínimo 20 linhas. Olha só, vocês vão apresentar um tema, vão apresentar uma tese, argumentos que deem consistência a esse ponto de vista, depois vão apresentar uma proposta de intervenção que tem que ser desenvolvida, viável, específica, respeitando os direitos humanos. Pergunto a vocês, é possível fazer isso em menos de 20 linhas? De maneira decente? Claro que não. Então, se o seu concorrente disser que o mínimo são 8 linhas e você passa, saiba que isso não é verdade. 8 linhas é o mínimo para que a redação seja corrigida, tá certo? Gravem isso. A partir de agora, façam pelo menos 20 linhas. Detalhe, e o que conta como linha escrita? Uma palavra na linha conta como linha escrita? Eu posso considerar uma linha? Claro que não. Tá certo? É importante que você escreva pelo menos até a metade. E aí a gente tem que ser coerente, pessoal. A gente tem que usar o bom senso. Às vezes o aluno começa com uma letra pequena, digamos, Times New Roman 12, né? Aí ele chega lá pela linha 10 e diz assim, não vai dar não, acho que não vai dar não, já disse tudo, né? Aí ele começa a aumentar a letra. Então o que era Times New Roman 12 virou Arial 18. Vale isso? Claro que não, tá certo? Aí o aluno começa a aumentar a letra, dá muito espaço entre as palavras, não chegar até ao final da margem direita, não é isso? Faça isso não, tá? Esses aspectos são muito importantes. Isso aí está ligado, inclusive, à estética da sua redação, tá? As margens devem ser regulares. Digamos que você começou com uma margem de parágrafo de 2,5 centímetros.
Todos os parágrafos devem ter essa margem de 2,5 centímetros, sim ou não? Sim. A margem direita é para que você chegue até ela. E a margem esquerda, ali são os limites da sua redação. Não encurte a redação, tá certo? Na sequência temos o seguinte, ó: impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação. Não faça desenho, não risque a sua redação. É comum às vezes o aluno para pensar, mas pensa com a caneta na mão. E ele começa a riscar. E está riscando o que não deveria riscar, que é a folha de redação, a folha oficial. Será que eles vão dar outra? Ei, fiscal, me dá outra folha aí, isso que é a minha aqui, eu fiz um coração. Tem aluno que fica escrevendo o nome do namorado, da namorada. Colocar foto do namorado. Pode não, tá certo? Então esses impropérios levam ao zero. Fiquem atentos a isso, tá? 5, desrespeito aos direitos humanos. Morte aos monstros não, né? Morte aos políticos não. Tem muito político decente, honesto, muito mesmo. 6, folha de redação. E os que forem desonestos não merecem esse tipo de pena também, né? Folha de redação em branco. Entregou em branco. Quem entrega em branco espera tirar alguma nota? Claro que não, né? Não fez nada. Pessoal, fiquem atentos à estética da sua redação. Eu não coloquei aqui, mas esse é um ponto muito importante. Às vezes os alunos fazem uso do direito de errar. É um direito nosso errar? É. Errar nos torna humanos? Sim. Vai zerar minha redação se eu rasurar em algum momento? Não. Agora procurem ter um texto bem apresentado, sem rasura. Tá? Se eu rasurar, eu posso usar corretivo? Não, em hipótese alguma. Você risca e continua na frente. Um documento oficial pode ter corretivo? Imagina se um guarda de trânsito pega a sua carteira de motorista com corretivo. Vai preso. Pode não. E apagar com uma borracha, colocando saliva na borracha? Quem não fez isso, né? Aquela borrachinha tricolor, vermelho, azul e branco. Você molha aqui, apaga, fura a redação. Ainda empresta para o outro mela também na saliva. Eita, mano. Faça isso não, tá certo? Procure ter um texto bem apresentado, letra legível. Professor, minha letra não é legível. Nem eu entendo. Eu tinha um aluno que, para eu corrigir a redação dele, ele tinha que ler para mim. Às vezes eles se enganchavam. Horrível isso. Pessoal, então nós temos aqui 2 soluções. Primeiro, caderno de caligrafia. Professor, caligrafia, mais criança não. Sozinho em casa, para sem ninguém ver. Deixa ninguém ver não. Compra um caderno de caligrafia e diz que é para o irmão pequeno. Vai treinando, ó. O A, o B, o C. É por uma boa causa, né? Por uma causa nobre. Professor, mas mesmo com caligrafia não tem jeito não. Letra de forma, tá certo? Imagina só, são milhões de redações, queridos. Na última edição do Enem foram quase 6 milhões de redações. Se o seu texto for ilegível, possivelmente ele não tem como ser corrigido, ou ter uma boa nota. Então pense nisso, tá certo? O seu texto vai representar você diante do corretor. Imagine que você vai para o encontro, primeiro encontro com alguém com quem você quer ter esse encontro. Você vai todo amassado, blusa rasgada, nódo na blusa. Então, não, né? Então faça um texto bem apresentado, porque isso pode ser um diferencial grande, tá certo? Sem problema, você pode usar, destacando as iniciais maiúsculas, tá? De início de frase e as maiúsculas de nome próprio. Então fiquem atentos a isso para vocês não zerarem o texto, tá? Não, você começa com letra de forma ou com letra cursiva. Ou você faz letra de forma do começo ao fim, ou cursiva do começo ao fim. É só o tamanho. Ok. É sobre a questão da diferença de letra, tá certo? Isso aí não é muito problema não, porque é só uma questão de maior e menor. Tá certo? Questão de maior ou menor. Tá? Queridos, importante, ó. Para efeito de correção e de contagem do mínimo de linhas,
a cópia parcial dos textos motivadores ou de questões objetivas do caderno de prova acarretará a desconsideração do número de linhas copiadas. O aluno está fazendo a redação, percebeu que acho que não vai dar não, né? Para chegar às 20. Ele já está afando ali para chegar a 15, né? Já disse tudo que tinha que dizer. Aí sabe o que muita gente faz? Pega frases da prova de português, questão 30, que tem a ver com o tema. Pega uma frasezinha solta do texto motivador, coloca na prova. Vai costurando, vai montando, vai fazendo a coxa de retalhos. O corretor vai perceber que você fez isso. Então, isso vai ser desconsiderado para efeito de linha escrita. Tá certo? Sugestão que eu dou a vocês: comecem a ler. Lê mais. Lê jornal. Lê sobre política, lê sobre temas sociais, sociais e políticos de preferência. Tá certo? Procure escrever sua redação com letra legível para evitar dúvidas, e depois o título é um elemento opcional na produção de sua redação. Então o título não é obrigatório. Professor, se não é obrigatório, qual é a sugestão? Não coloque. Tá certo? Comece já da primeira linha com a apresentação do tema. Então vamos aqui detalhar essa matriz de referência que vocês receberam. Tá certo? Começando com a competência 1, demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Isso não é fácil, viu? Não é fácil. Norma padrão da língua escrita. Dependendo da quantidade de erros, estimamos que 8, 9, o aluno possa zerar essa competência. Então, eu já adianto para vocês o que vocês devem estudar a partir de agora. Tá certo? Pegue uma boa gramática, tá? Existem várias gramáticas escolares que são suficientes, tá? Não vou aqui citar o autor, porque toda gramática escolar será suficiente, será necessário, importante. Já tem ali o essencial, tá? Você vai precisar ficar atento à gramática na sua redação. Primeiro tópico aí, ó, ausência de marca de oralidade e de registro informal. Então, tudo aquilo que é característico da fala deve ficar de fora, tá certo? Por exemplo, tem que, o tem que faz parte de um registro informal, oral, coloquial. O governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. Ao invés de tem que, prefere, deve, precisa, ou faz se necessário. Ok? É um exemplo. Em outras aulas, eu vou esmiuçar esse ponto aí, que significa marca de oralidade. Tem muita coisa para a gente ver aí. Precisão vocabular. Você tem que usar o termo correto. Às vezes o aluno confunde as palavras. Por exemplo, eu peguei uma redação uma vez em que a aluna dizia o seguinte: a fome é algo imprescindível no Brasil. Olha só, imprescindível no Brasil. O que eu pude perceber ali é que ela se confundiu. Ela não usou o termo que ela deveria ter usado, que ela queria ter usado. Não houve precisão vocabular. Então, cuidado, fiquem atentos a isso. Antes de passar a sua redação a limpo, é importante que você faça uma revisão. E perceba se aquilo que você diz corresponde àquilo que você gostaria de dizer. Porque às vezes tem muita diferença entre aquilo que eu quis dizer e aquilo que realmente eu consegui dizer. Obediência às regras gramaticais de concordância nominal e verbal. A palavra menos existe em língua portuguesa? Não, né? Estou com menos fome hoje, né? O mundo precisa de mais paz e menos guerra, né? Não. Concordância nominal, certo? Mulher fala obrigada, homem fala obrigado. E se você, mulher, disser que está meia cansada hoje, falso ou verdadeiro? Falso. Porque essa palavra meio é advérbio, o advérbio não varia. Dizer que está meia cansada é dizer que malhou só perna, está meia cansada, né? Parte de cima está bom, né? Está só meia cansada. Isso é erro gramatical, tá certo? Isso é aspecto de concordância nominal. Agora, o que os alunos erram muito em redação é o verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver, no valor de existir, não tem plural. Não tem plural. Se eu disser, por exemplo, que haverão muitas aprovações, isso é verdade, mas a concordância está errada.
Porque o verbo haver, no valor de existir, não tem plural. Qual o correto? Haverá. Tá certo? Fiquem atentos a isso, porque se erra muito. O verbo fazer também, quando indica tempo, não tem plural. E muitos alunos, muitas pessoas em geral, pessoas formadas já, usam o verbo haver, o verbo fazer, indicando o tempo no plural. Fazem 2 meses que a gente estamos namorando, né? Termine, eu terminaria, ó. Fazem 2 meses que a gente estamos namorando. Alguém chegou para mim um dia e falou assim: professor, fazem 2 semanas que eu estou no melhor curso de português da cidade. Eu falei: saia agora mesmo, né? Está jogando dinheiro fora. Flexão de nomes e de verbos. Fiquem atentos a uma coisa. Existem muitos verbos que têm derivados. Por exemplo, por tem como derivado propor, repor, dispor. Isopor? Não, isopor não, né? O verbo ter, por exemplo, deter, reter, conter, manter. Esses verbos, tá, derivados, vão ter a mesma flexão dos verbos que lhes deram origem. Por exemplo, se o verbo ter será flexionado na forma tiver, então eu vou dizer detiver, retiver, contiver, mantiver. Se a forma correta é tivera, eu vou dizer detivera, contivera, mantivera, retivera. Se é pusesse, eu vou ter propusesse, compusesse, repusesse, contrapropusesse e não contrapropôs. Fiquem atentos à flexão verbal e nominal. Colocação de pronomes átonos. Eu vou dizer o que os alunos mais erram. Eu posso começar a oração com um pronome oblíquo no texto escrito? Por exemplo, me disseram isso ou disseram-me isso? Disseram-me isso. Então, não comece a oração com pronome oblíquo. Outra coisa que se erra muito em relação à colocação pronominal é pronome depois de vírgula ou pronome depois de qualquer sinal de pontuação. Queridos, se houver uma vírgula, 2 pontos, reticência, ou seja, depois de qualquer sinal de pontuação, o pronome não fica ali, ele fica depois do verbo. Então, se eu disser assim, por exemplo, aqui se estuda para o Enem, sem vírgula, o pronome fica antes do verbo, porque o aqui, que é um advérbio, atrai o pronome oblíquo. Agora, se eu usar uma vírgula depois do aqui, aqui, vírgula, o pronome oblíquo ficará depois do verbo. Aqui, aprende-se ou estuda-se, prepara-se para o Enem. Tá? Grafia das palavras. Não é fácil escrever corretamente. Principalmente palavras que têm o som C. Por exemplo, exceção e excesso. Mentalize aí, exceção e excesso. Mentalize. Exceção, excesso, acessor, acessório. Ó. Eita, mano. Tá complicado. Acessor e acessório. Professor, o que eu faço? Na hora de escrever, eu não lembro. O que eu faço? Substituo a palavra. Temos cerca de 400 mil palavras. Muita coisa, né? Imagina que você tivesse 400 mil peças de roupa no armário. Nós temos isso de palavras. Então, se você não sabe, substitua. Por exemplo, eu vou fazer uma redação e não lembro como é que se escreve a palavra adolescência. Se é com S, se é com C ou se é com SC. Vai dar um branco na hora, eu esqueci, eu omiti. E agora? E agora eu substituo. Posso substituir por quê? Adolescência, juventude. Serve? Serve. Período após a infância, ó. Já foi uma linha já. No período após a infância, vírgula. Ou melhor ainda, na fase que antecede a vida adulta. Ó. Faz isso. Tá certo? O pessoal não está enrolando não. Não. Você está situando um tempo, que é na fase que antecede a vida adulta. Mas não escreva errado. Na dúvida, substitua. Tá certo? Na dúvida, substitua. Acentuação gráfica. Por enquanto ainda vale o velho acordo ortográfico. Certo? Emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Então aqui para quem vai fazer letra de forma, né?
tem que fazer essa diferenciação. Nomes próprios, queridos, letra maiúscula. Fiquem atentos porque nome de mês é com letra minúscula. Às vezes os alunos põem nome de mês em redação com letra maiúscula. Junho, por exemplo, aos que vão fazer, aos que fizeram a segunda fase da UES. Então, hoje é dia 16 de junho, com letra minúscula. Tá?